Boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar reinando em cada vida, em cada coração. Amém? Estamos aqui, mais uma vez, aproveitando essa oportunidade de usar a rede social para comunicar a palavra de Deus, a palavra do Senhor, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Amém? E poder também alcançar muitas vidas que por muitos motivos não estão indo, não estão podendo ir na casa do Senhor. Amém? Então, toda terça-feira, temos esse privilégio de, às 9 horas da noite, às 21 horas, trazer uma mensagem de vida, uma mensagem de reflexão, uma mensagem onde nós podemos parar um pouquinho, a agitação da nossa vida e pesquisar, meditar, entrar nos meandros da palavra do Senhor e pedir a Deus que nos revele, nos dê a revelação, nos dê o discernimento da sua santa e gloriosa palavra. Tudo isso fazemos para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém? Então, hoje nós trouxemos uma palavra baseada no livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, no capítulo 33. Então, Ezequiel, capítulo 33, no versículo 30. Versículo 30, vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. Amém? Então, diz assim a palavra do Senhor em Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 30. Quanto a ti, ó filho do homem, teus conterrâneos estão comentando sobre a tua pessoa, perto dos muros e junto às portas das casas, dizendo uns aos outros: vinde, ouvi a mensagem que vem da parte do Senhor. O meu povo vem a ti, como costuma fazer, e se assenta para ouvir a tua pregação, mas não coloca a palavra em prática. Com a boca eles chegam a expressar louvor e devoção, mas o coração dessa gente dá mais importância ao lucro. Estão ávidos por ganhos injustos. Para este povo, o profeta se assemelha a um poeta ou cantor romântico que entoa cânticos de amor com uma bela voz e toca seu instrumento musical de forma virtuosa, porquanto eles ouvem as tuas palavras, mas de fato não as colocam em prática em suas próprias vidas. Amém? Então lemos profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 30, 31 e o versículo 32. Amém? Então que Deus nos abençoe com a leitura de sua santa e gloriosa palavra. Se passarmos para o Novo Testamento, vamos verificar que Tiago, lá no capítulo 1 do livro de Tiago, ele fala a respeito daqueles que são ouvintes, mas que não praticam a palavra do Senhor. E nós somos levados, nós somos orientados, nós somos exortados a
não só ouvir, mas colocar em prática a palavra do Senhor. Amém? Então, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, há observações nesse sentido, da dificuldade que o povo de Deus tem para colocar em prática aquilo que ouve. Bem, primeiro, nós já temos um problema gravíssimo, já falei isso em outras oportunidades, né? Não é um problema apenas da igreja, mas é um problema de Estado, é um problema de país. O Brasil, né? O Brasil é uma pátria maravilhosa, abençoada, mas que ainda está muito afastada dos livros. Aqui no Brasil ainda se lê muito pouco. Ou seja, o brasileiro, é claro que tem lá as suas exceções, tem os seus bolsões, né, os seus lugares e tal, mas o brasileiro, de um modo geral, ele lê muito pouco. E, principalmente, se nós formos comparar a outros países. Então, nós somos um povo de pouca leitura. Ora, a igreja do Senhor é formada por quem? É formada pelo povo brasileiro, né? Então, as pessoas se convertem, entregam a sua vida a Jesus, vão para a igreja, né? Ou vêm para a igreja, vêm para a casa do Senhor, começam uma nova vida, não é assim? Glória a Deus por isso, mas elas são pessoas, na sua grande maioria, de pouca leitura. Não tem o hábito da leitura. E aí, quando chega na casa do Senhor, quando chega no reino de Deus, também tem a mesma dificuldade. Ou seja, apesar de todo o incentivo para a leitura da palavra, né, principalmente, porque a nossa principal regra de fé e prática é a palavra, né, nós vemos que no meio do povo de Deus também temos essa dificuldade de poucas pessoas lerem a palavra. Até tem uma estatística de alguns anos atrás, Deus queira que isso já tenha mudado, mas que se chegou ao resultado dizendo que praticamente 90% do povo que está na igreja do Senhor, né, que faz parte do povo evangélico, não tem o hábito da leitura da palavra de Deus. 90% não tem o hábito. Ou seja, até lê a palavra, mas lê muito esporadicamente. Né? Então, Ezequiel está exortando, né? Que não sejamos apenas ouvintes, mas também sejamos praticantes. E Deus fala para Ezequiel, você é um profeta de Deus. Ele sabe que você é um profeta. Eles se reúnem, diz, vamos lá ouvir o que Deus tem para nos falar. E vão lá, ouvem, mas não colocam em prática aquilo que você fala. Como se Deus estivesse, né, até mesmo consolando ao profeta Ezequiel. Bem, nós ouvimos muito, graças a Deus, que nós ouvimos muito, mas temos o problema de colocar em prática. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Então, o mundo espiritual se revela,
se descortina, se abre para mim e para você através da fé. Através da fé. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que ter fé. E a fé vem pelo ouvir. Então nós precisamos ouvir a palavra? Sim, nós precisamos ouvir. Para quê? Para que a nossa fé seja despertada. Então a fé é como se, por exemplo, uma pessoa estivesse dormindo, né? Vou dar um exemplo aqui bem raso para que você possa entender. A fé é assim, como se fosse um despertador. Então, você está dormindo, aí você tem que acordar tal hora, né? Aí você coloca lá no despertador, tem que levantar às 6 horas, você bota lá para o despertador despertar, certo? Então, quando você está dormindo, quando você ouve o barulho, né, do despertador, você então acorda. Você então acorda. Ora, acorda para tomar o quê? Tomar uma atitude. O quê? Levantar, sair da cama, né? Porque você colocou o despertador para aquilo. E aí, o que acontece? Você pode fazer isso, ou o despertador tocou e você continuou na cama dormindo. Também tem essa outra opção. Então a fé, quando ela vem por ouvir a palavra. E a fé é um momento de despertar, um momento de alertar, um momento de convocar para que se faça algo. Para que se faça algo. Quando Pedro respondeu a Jesus, Senhor, temos jogado a rede, pescado a noite toda e não pescamos nada, nem um peixinho sequer. Mas ele disse, mas sob, quer dizer, debaixo, a palavra em cima, sob a tua palavra, ou sobre, né, a palavra embaixo para sustentar, tanto faz sob como sobre a palavra, então, e nós vamos lançar a rede de novo. Nós vamos voltar no mar. Ou seja, a fé sempre é um despertar para você fazer algo. Por quê? Porque se você for despertado na fé, mas não colocar a fé na dinâmica, não colocar em prática a dinâmica, o que acontece? A fé morre, a fé se esvai, a fé perde o seu poder, a fé praticamente desaparece. Por isso que o Senhor disse que a fé sem as obras é morta. A fé sem as obras é morta. E o que são as obras? As obras é aquilo que a fé mandou você realizar. Então, por exemplo, alguém chega para você e diz, você está passando por um problema, você está passando por uma dificuldade, você está lá em algum momento da sua vida, e alguém chega e diz para você, diz assim, olha, você ora, vai buscar o Senhor, né? Porque está escrito na palavra, assim, 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 os que me buscam me acharão, e tal, e tal. E você vai ouvindo aquela palavra e a sua fé vai sendo despertada, a sua fé vai sendo fortalecida. É isso, eu vou fazer e tal. E você recebe aquele ânimo, aquele encorajamento, né? E aí você tem a oportunidade de colocar a fé em ação, que é a obra, Então, vai orar. Você foi e orou. Você se ajoelhou, você orou, você levantou as mãos. O que você fez? Você recebeu a fé e você fez a obra. A fé é para fazer e a obra é o que você fez. Você está entendendo isso? Você está entendendo? Você que está entendendo, você pode dizer amém? Então, nós temos que ter a fé,
mas essa fé tem que ser colocada em prática. E nós, então, na igreja, né, de um modo geral, nós somos bons ouvintes. Bons ouvintes. Mas, infelizmente, nós não somos tão bons na hora de praticar. Né? Não somos tão bons na hora de praticar. E aí perdemos a oportunidade, porque a fé é que leva às experiências. E as experiências é que marcam a nossa vida. Não existe experiência sem fé. E não existe fé sem experiência. Você entende isso? Então, a fé, né? A fé é o despertar para a obra. E a obra é a experiência. E a experiência é que vai marcar, é que vai solidificar, é que vai plantar, é que vai implantar a fé no seu coração. No seu coração. E essa fé, então, né, ela se solidifica, né, ela se robustece exatamente quando ela é levada à experiência. Então, quando Pedro disse sobre a tua palavra, nós vamos lançar a rede de novo, vai lá, né? Deu um probleminha aqui, mas já voltou. Vai lá e lança a rede de volta. O que ele fez? Ele ouviu. E quando ele ouviu, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E a fé se solidifica quando ela é colocada em prática. Né? Então, Pedro poderia ter ouvido e não feito, e não realizado, e não obedecido à voz do Senhor. Mas não. Ele disse, mas sobre a tua palavra, nós vamos lá. E ele foi e lançou a rede, né? E pegou tantos peixes que a rede não aguentava mais, já estava se arrebentando. E teve que pedir até ajuda para poder, né? E tanto peixe que ele fez, que ele conseguiu pegar, né, naquela pescaria. Por quê? Porque ele ouviu a palavra, despertou a fé nele e ele colocou a fé em ação. E quando ele colocou a fé em ação, ele recebeu a experiência. A experiência. Né? E a experiência, então, ficou marcada em todo o ministério dele, até o fim da sua vida. Então, quando o apóstolo Paulo disse, eu sei quem tenho crido, eu sei quem tenho crido, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele sabia quem era o Senhor da vida dele. As experiências, as oportunidades, né? O aumento da fé, através das maravilhas que Jesus fez, né, na vida dele e através da vida dele. Então, ele colocou em prática, né, a sua fé. A experiência, então, ela vem do quê? Da prática. É o resultado. Então, você coloca em prática aquilo que você ouve e as experiências vão acontecer. Então, você vai orar pelas pessoas que estão enfermas, você vai orar pelos problemas, você vai orar pelas dificuldades, você vai orar pelas causas, né? Seja na sua família, seja lá no seu trabalho, seja onde for, você vai dizer, eu vou orar por você. Eu vou orar por você. Ah, mas não tem jeito para a minha vida. Não, eu tenho um Deus, eu conheço um Deus. Eu conheço um Deus que opera maravilhas. E aí você vai colocar a sua fé em ação, colocar a sua fé em
prática. E a prática da sua fé vai resultar em experiências. Experiências marcantes, que jamais serão esquecidas por você. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Marcarão a sua vida. É igual como se você tivesse uma cicatriz, né? Igual você tivesse uma cicatriz. Apesar de ter passado 1 ano, 2 anos, 20 anos, 30 anos, você tá lá, ó. Tá aqui, ó. Ah, mas o que foi essa cicatriz? Olha, essa cicatriz aconteceu quando eu tinha 10 anos de idade, eu estava assim, eu caí, não sei o quê. Você sabe tudo, porque está marcado, entendeu? Está marcado, né? O apóstolo Paulo disse, eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho, a marca de Cristo. Aleluia! É isso que eu e você podemos também fazer com que aconteça na nossa vida. Amém? Para que a nossa fé ela possa cada vez mais ela ser aumentada, né? Ela possa ser aumentada. A Bíblia diz que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, quer dizer, então, Jesus fez uma comparação, né? Se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos dizer, esse monte passa daqui, tá? Ou seja, a fé tem tamanho. A fé pode ser maior ou pode ser menor. Né? E quando é que ela vai ser menor? Quando? Quando a gente ouve, recebe a fé, mas não coloca em prática. E quando a fé vai aumentar? Quando a gente ouve a palavra de Deus e coloca em prática. Então a fé tende a aumentar. Aumentar. E ela vai aumentando à medida que vamos praticando e à medida que as experiências vão acontecendo. Né? Então, por exemplo, um exemplo, né? Você tem uma pessoa que está enferma, e você ouve a palavra do Senhor, está escrito, né? Há alguém entre vós enfermo? Então vamos ungir com óleo, vamos fazer a oração, né? Para que aquela pessoa seja curada. E aí você, puxa vida, está escrito na palavra que eu posso orar pela pessoa que está enferma. E se eu orar com fé, né, Deus vai ouvir e vai curar aquela pessoa. É isso mesmo? É isso mesmo, está escrito aqui. Então eu vou lá e vou fazer aquilo que a palavra de Deus está me ordenando, está me pedindo, me mandando fazer. E eu vou lá e faço. Então eu chego diante da pessoa e diz, olha, eu vou orar por você porque está escrito na palavra que Deus cura. Deus pode curar você aqui agora e vai curar em nome de Jesus. E você então vai e coloca as mãos sobre a cabeça daquela pessoa, ou então você ora, faz a oração da fé, né? Você está colocando a sua fé em prática, a fé em ação. E aí você ora por aquela pessoa, Senhor, eu repreendo essa enfermidade, que saia do corpo dela, que ela seja curada, que ele seja curado em nome de Jesus. Jesus cura aquela pessoa é livre daquela enfermidade. O que acontece? O que acontece? Você recebeu uma experiência de fé na sua vida. Daqui a 20, 30, 40 anos, o tempo que for, você vai sempre se lembrar que um dia você esteve na casa do irmão, na casa da irmã, na igreja e tal, na calçada, na praça pública, todo lugar. Você orou por aquele rapaz, você orou por aquela irmã, você orou por aquela senhora, você orou por aquela criança, e ela foi
curada. Aquilo não apaga, entende? Porque as bênçãos de Deus, elas são eternas. Elas permanecem para sempre na nossa vida. Amém? Amém? Glória a Deus? Então, nós precisamos rever um pouco, né? Veja que Deus está falando aqui, né? O meu povo vem a ti, como costuma fazer, e se assenta para ouvir a tua pregação, mas não coloca a palavra em prática. É Deus falando com o profeta Ezequiel. Com a boca, eles chegam a expressar louvor e devoção. Sabe o que é isso? Né? Sabe o que é isso? É aquela pessoa, né, que diante de uma palavra, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, está glorificando, está louvando. Entende? Na igreja, na casa do Senhor, no culto de pregação, no ponto de pregação, aonde for, está glorificando a Deus. Está aqui, ó. Com a boca ele chega a expressar louvor e devoção. Mas o coração dessa gente não dá importância à palavra. Entende? Então, nós temos duas situações que precisam ser vistas e revistas, né? Vistas e revistas. Primeiro, a questão da autoridade. Autoridade daquele que traz a palavra. Autoridade. Né? E nós temos um outro ponto que é a questão da autossuficiência. Autossuficiência. Ou seja, aqueles que ouvem, né? Aqueles que assistem, aqueles que participam, mas são doutores de si mesmo. Então nós temos essas duas situações, né? Uma é onde nós vemos a dificuldade atual hoje, né, de se observar uma obediência à autoridade. As autoridades constituídas, né, pela palavra na casa do Senhor. Né? Não há temor, tremor e respeito, não há obediência. De um modo geral, né? Parece que a figura da liderança não é mais a mesma figura como era há alguns anos atrás. Alguns anos atrás. Quando nós tínhamos, né, o prazer, a alegria, a reverência, a determinação de ouvir, né, a nossa liderança e observar aquilo que era falado e imediatamente procurávamos colocar em prática. Parece que essa relação, né, de liderança, igreja, rebanho, hoje, infelizmente, não é mais a mesma. Não é mais a mesma. Né? Então, esse é um problema que, de um modo geral, as igrejas, de um modo geral, elas hoje vivem dessa maneira. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, na época
da minha juventude e depois de ser jovem, né, homem maduro, casado, com filhos, né, nossa relação com a liderança era de extrema obediência. Extrema obediência. Nós não fazíamos nada que a nossa liderança não soubesse. Nada. Se a gente ia fazer um curso, se a gente ia fazer uma faculdade, se a gente ia fazer um emprego, mudar de emprego, se nós íamos viajar, se nós íamos para tal lugar, nós comunicávamos. Nós comunicávamos. Porque era uma relação respeituosa de alguém que tem o dever e a obrigação e vai dar conta a Deus de cada uma das almas que lhe foi entregue. Então, essa autoridade, ela é dada por Deus e vai ser cobrada. Hoje, como é que funciona? Como é que funciona? As pessoas entram, saem, as pessoas vão para lá, vão para cá, as pessoas viajam, as pessoas são abençoadas, as pessoas entram em emprego, saem de emprego, as pessoas fazem isso, fazem aquilo. Não comunicam, não falam nada. Ou seja, parece que são autossuficientes. Parece que são autossuficientes. E quando a relação, né, que a Bíblia coloca para mim e para você, o Senhor disse, e haverá um rebanho e um pastor. Um rebanho e um pastor. Né? E Deus cobrará desse pastor, dessa liderança, toda a alma que lhe foi entregue. 1, 2, 10, 20 mil, quantas forem. Vai cobrar dele, do pastor, da liderança. As almas que estão debaixo da sua autoridade espiritual. E aí, então, nós, muitas das vezes, né, não temos como saber. Né? Não temos. Que as pessoas vão para lá, vêm para cá, fazem isso, fazem aquilo, não comunicam, não falam nada. Isso parece que é aquilo que a gente falou, que é a outra ponta. Uma é a questão de autoridade. Né? Por que a pessoa ouve, como o senhor está dizendo, e não coloca em prática? Parece que é uma questão de questionar a autoridade de quem fala. E a segunda, por que será que alguém questiona a autoridade de quem fala? Uma das razões é a autossuficiência. São pastores de si mesmo, né? São guias de si mesmo, não querem ser guiados, não querem ser confrontados, não querem ser corrigidos, não querem ser alertados. Então, são ovelhas que, além de serem ovelhas, assumem o próprio destino, assumem a sua própria vida, de natureza espiritual. É a chamada autossuficiência. Então, todas essas duas coisas precisam ser quebradas dentro da igreja do Senhor. Dentro da igreja do Senhor. Então, para quê? Para que o Rei de Deus ele possa crescer dentro da vida de cada um de nós, através da fé, através de ouvir, através de praticar e através de culminar todas essas coisas com as experiências marcantes da nossa vida. E, por fim,
termos uma relação de lealdade e fidelidade para colocar, né, ouvir e colocar em prática aquilo que verdadeiramente nós estamos recebendo. Tá? Por isso que nós precisamos, como aqueles irmãos de Bereia, eles ouviam a palavra e depois eles iam lá na palavra de Deus para conferir, para ver se era aquilo mesmo que estava escrito. E quando eles verificavam que o que eles tinham ouvido estava escrito, o que acontecia? Eles colocavam em prática. Então, isso significa que se a gente ouve muito e pratica pouco, significa que a nossa fé, ela entra e se esvai. Então, se ouvimos muito e praticamos pouco, significa que temos a oportunidade de termos experiências e grandes experiências e estamos perdendo essa oportunidade. Estamos perdendo essa oportunidade de ter grandes experiências. Por quê? Porque ouvimos muito, né? E ouvimos e praticamos pouco. Porquanto eles ouvem as tuas palavras, mas de fato não as colocam em prática em suas vidas. Veja que isso daqui, né, aconteceu mais ou menos mais de 600, quase 600 anos antes de Cristo. Quase 600 anos antes de Cristo. Né? Isso foi o período aqui do cativeiro. Entende? Período de Ezequiel. Né? Então, 600, 500 e poucos anos, foi o período de Ezequiel. Veja que Deus já estava alertando ao profeta Ezequiel, que o povo ia lá para ouvi-lo, sabia que ele era um servo de Deus, sabia que ele era profeta de Deus, sabia que ele era a boca de Deus, ouvia, mas não colocava em prática. E aí, mais de 600 anos depois, 500 e tantos anos depois, vem Tiago, né? Servo do Senhor, até irmão de Jesus, né? E ele escreve lá no capítulo 1, versículo 22, né? Que nós somos ouvintes da palavra e não somos praticantes. Né? E nós estamos tendo ainda liberdade para a pregação do Evangelho, temos tido a oportunidade de falar de Jesus, né, com liberdade ainda, e nós temos que aproveitar esses momentos para que a nossa fé realmente se endureça, se solidifique, seja transformada numa firmeza tão grande, tão poderosa, né, para que no dia mau a gente possa suportar. No dia contrário, a gente possa continuar firme. Por quê? Porque nós precisamos viver daquilo que ouvimos, mas nós precisamos viver também das experiências que temos para viver através da sua santa e gloriosa palavra de Deus na nossa vida. Amém? Então, que Deus abençoe a mim e a você. Que nós possamos nos submeter à autoridade que Deus tem colocado sobre as nossas vidas. Que nós possamos não querer ser autossuficiente. Não. Nós estamos aqui sempre para aprender. A Bíblia diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer cada vez mais ao Senhor. Amém?
Que Deus, pois, abençoe a minha vida e a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, eu estou aqui com o meu azeite da unção, né? Vou ungir aqui a minha testa. Com isso, estarei num ato de fé ungindo a testa de todos vocês que estão participando dessa live, agora ou depois, tá bom? E nós vamos agora para a prática, né? A Bíblia diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, aleluia, pode pedir o que quiser que lhe será feito. Amém? Em nome de Jesus. Então, se você crê, desperte agora a sua fé e você vai ser curado, vai ser liberto, vai ser abençoado. Deus vai transformar a história da sua vida. Aleluia. E essa experiência ficará gravada para sempre no seu coração. Jamais você vai esquecer disso. Você crê nisso? Amém? Aleluia. Você crê que Deus cura? Você crê que Deus salva? Você crê que Deus liberta? Você crê que Deus muda a vida de uma pessoa? Aleluia? Então nós vamos orar. Eterno Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus, levantamos a nossa mão, Senhor, contra toda altivez, contra todo raciocínio humano que impede a manifestação do teu poder. Seja quebrado, jogado por terra, todas as armas apontadas do inimigo contra a nossa vida. Seja quebrada agora, destruída pelo poder e autoridade do nome de Jesus. E agora estenda as tuas mãos amorosa, poderosa, maravilhosa, para fazer, Senhor, a tua grande obra. Ah, Senhor, vem e manifesta o teu poder, curando, salvando, libertando, Senhor, mudando a vida de cada um daqueles que estão nos ouvindo agora ou depois, Senhor, sejam eles abençoados com toda sorte de bênção em Cristo Jesus, o Senhor. Aleluia! Transforma, Senhor, a morte em vida, a maldição em bênção, a tristeza em alegria. Ah, Senhor, a enfermidade em saúde. Ah, louvado seja o nome do Senhor. Que nesta noite você tenha grandes experiências com Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que Deus, através da sua vida, possa fazer e continuar fazendo uma grande obra, uma maravilhosa obra. Que você seja um vaso de honra na casa do Senhor, um vaso para ser usada pelo Senhor poderosamente. Aleluia! Glória a Deus! Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus, pois, nos abençoe, que você tenha um restante de noite abençoado, né? Que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Que essa semana continue sendo uma semana abençoada na sua vida. Que nada nem ninguém venha tirar a sua paz. Aleluia! Que Deus coloca homens e mulheres na sua vida para te abençoar. Que Deus afaste da sua vida todo homem, toda mulher que tentar te prejudicar. Que Deus feche a boca do leão mau, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, se você puder, né, entre depois lá, dê o seu like, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com seus amigos, com seus irmãos, com seus familiares, né? Para que o nome do Senhor, somente o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Então, coloque nos seus grupos, né? Daqui a alguns instantes, algum tempinho, essa mensagem também vai estar lá no YouTube, né? Então, tudo para honra e para a glória do nome do Senhor, tá bom? Então, IBNFC, Igreja Batista Nova Filadélfia, colégio, ponto oficial,
Então é tranquilo, tá bom? Que Deus possa, então, abençoar você. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre a tua vida e que o Senhor te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com todos vós, com todo o povo de Deus, hoje, amanhã e sempre. Que todos digam amém. Amém? Deus abençoe os irmãos. Obrigado pelas pessoas que estão participando, né, dessa live. Amém? Hoje é aniversário da minha esposa, né? Pastora Ana Maria. Glória a Deus. Essa mulher mais linda do mundo. Que Deus abençoe poderosamente. Nós, apesar de hoje ser aniversário dela, mas nós temos que fazer algo do Senhor. Por isso estamos aqui. Tá bom? Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.